E existe uma voz. Você conhece ela. Ela não grita, ela sussurra. E é justamente por isso que ela é tão perigosa. Ela aparece de manhã, quando você abre o celular e vê alguém da sua idade lançando uma empresa, publicando um livro, anunciando uma conquista que você ainda não tem. Ela aparece no almoço de família, quando a conversa escorrega sem querer para aquilo que todo mundo já alcançou e você ainda não. Ela aparece à noite, na hora mais silenciosa, quando você está sozinho com seus pensamentos e ela pergunta, baixinho, por que eu não cheguei lá ainda? Esse sentimento tem um nome. Não é fracasso, não é preguiça, não é falta de talento. Esse sentimento se chama atraso, e ele é uma das mentiras mais bem construídas que a nossa geração aprendeu a acreditar. Porque o atraso pressupõe algo. Pressupõe que existe um horário, que existe um trem com uma hora marcada de partida, e que você, de alguma forma, perdeu esse trem. Mas quem fez esse horário? Quem disse que aos 25 você já deveria ter construído algo sólido, que aos 30 a sua vida precisava estar resolvida, que aos 40 é tarde demais para recomeçar, que aos 50 não vale mais a pena tentar? Quem escreveu essa agenda e te entregou como se fosse um fato da natureza, como se fosse uma lei que rege o tempo de todos os seres humanos da mesma maneira? Essa voz não nasceu dentro de você. Ela foi plantada. Foi plantada pela comparação constante que as redes sociais tornaram impossível de evitar, porque você só vê o destaque dos outros, nunca os bastidores, nunca os anos de silêncio, nunca as tentativas que deram errado antes de uma que finalmente deu certo. Foi regada por uma cultura que confunde velocidade com valor, que celebra o prodígio e ignora a jornada, que aplaude quem chegou cedo e esquece de perguntar se essa pessoa chegou inteira. E foi fertilizada por um mundo que te avalia o tempo todo, que te classifica, que te compara com uma média que ninguém sabe exatamente quem calculou ou por quê. E aí você absorveu essa voz como se fosse sua. Como se o desconforto de não estar dentro do prazo fosse uma evidência de que algo está fundamentalmente errado com você. Mas não está. O que está errado é o prazo. Precisamos falar sobre o que o tempo realmente é, porque nós fomos educados com uma metáfora errada. Fomos ensinados a pensar no tempo como uma corrida, com largada, com percurso, com uma linha de chegada onde quem chegar primeiro ganhou e quem demorar demais perdeu. É uma metáfora simples, limpa e completamente falsa quando aplicada à vida humana. O tempo de uma vida não é uma corrida, é mais parecido com um rio. Cada pessoa tem o seu próprio rio, com suas próprias correntezas, seus próprios obstáculos, suas próprias curvas que ninguém consegue prever antes de chegar nelas. E não existe rio atrasado. Existe rio que ainda está encontrando o seu caminho para o mar. Existe rio que teve que contornar uma pedra que ninguém mais teve que contornar. Existe rio que foi represado por circunstâncias que estavam completamente fora do controle de qualquer pessoa. Julia Child publicou seu primeiro livro de culinária aos 49 anos. Vera Wang entrou para o mundo da moda aos 40. Charles Darwin tinha 50 anos quando publicou A Origem das Espécies, a obra que mudaria para sempre a forma como a humanidade entende a vida na Terra. Não eram pessoas atrasadas. Eram pessoas que precisaram de todo aquele tempo, de todas aquelas experiências, de todas aquelas voltas que pareciam desvios, para se tornarem exatamente quem tinham que ser para fazer o que fizeram. E a diferença entre eles e tantas outras pessoas que sentiram o mesmo peso e não continuaram, não foi a velocidade. Foi que eles não deixaram a ideia de atraso paralisá-los. Eles continuaram em movimento, com medo, com dúvida, com o peso de tudo que ainda não tinha acontecido, mas em movimento. Porque existe um paradoxo cruel no sentimento de atraso que precisa ser dito com clareza. Quando você acredita que está atrasado, você tende a fazer exatamente o que vai te atrasar ainda mais. Você congela. Porque começar algo que não vai ser perfeito parece pior do que não começar. Porque entrar no jogo no meio parece ridículo. Porque a distância entre onde você está e onde você acha que deveria estar parece tão grande que qualquer passo parece inútil, parece uma gota num oceano, parece não valer o esforço. Isso se chama paralisia. E ela não vem da falta de vontade, ela vem do excesso de pressão. É o peso de ter que compensar tudo de uma vez
que te impede de fazer qualquer coisa agora. Pensa bem em quantas vezes você adiou algo porque achava que tinha perdido o momento certo. Em quantas ideias você guardou porque achou que o trem já tinha passado. Em quantas vezes você não começou porque não podia começar do jeito ideal, do zero absoluto, da forma perfeita que você imaginou que precisaria ser. E aqui está a verdade que precisa ser dita sem rodeios. Cada dia que você passa sem começar porque acredita que já é tarde demais, você cria mais atraso real. O arrependimento de amanhã nasce da inação de hoje. E a inação de hoje nasce da crença de que você está atrasado. É um ciclo que só quebra quando você percebe que a premissa é falsa. Você não está atrasado. Você está exatamente onde a sua história te colocou, com tudo que aconteceu com você, com tudo que você carregou, com tudo que o mundo te colocou no caminho sem te pedir licença. E a pergunta certa não é por que não cheguei mais cedo. A pergunta certa é o que eu faço agora com o que eu tenho.